Olá, pessoal. Sexto ano, então. Hoje na videoaula pediram para eu fazer o pH 5, né? Dar umas dicas de como resolver. Então, eu vou fazer aqui com vocês, mas lembra, na maldade, né? Não vou dar resposta, ok? Só vou orientá-los. Então, o pH 5, ele fala de números primos. Então, o que são números primos? Eles têm exatamente dois divisores naturais, tá? O 1 e o próprio número. Se tiver mais do que 2, a gente fala que o número é composto, ok? Então, exatamente dois divisores, primo. O 1 e ele mesmo. Eu coloquei aqui os números primos até o 100, tá? Só que, ó, é infinito. Coloquei aqui 3 pontinhos, ok? Ele é infinito. Então, aqui eu só coloquei até o 100. Qual que é o primeiro número primo? É o 2. Aliás, o 2, ele é o único par primo, tá? Porque qualquer outro número par vai ser divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. Aí já dá 3. Aí foge da regra. Tem que ser exatamente dois divisores. Ok? Tá? Então, vamos começar o primeiro exercício. Primeiro exercício, ele fala o seguinte. Considere a afirmativa a seguir. 2 é o único par primo. Sim, acabei de falar isso, né? 2, então a 1 é verdadeira. Afirmação 2. 3 é o maior primo ímpar. Gente, 3 é o menor primo ímpar, né? 77 é primo. O 77, ele vai ser divisível por 1, por 7, por 11, por ele mesmo. Então, ele tem mais do que dois divisores. Então, ele é composto, ok? O exercício 2 agora. Ele fala assim: Ana e Bernardo montaram uma senha para Carla, que funciona da seguinte forma: tanto Ana quanto Bernardo escolheram um número cada e passaram eles para Carla. Foi dito que a senha é o produto, tá? Então, a senha é o produto, é a multiplicação, né? Dos fatores primos diferentes entre os números de Ana e de Bernardo. Então, ele quer os diferentes, ele quer o produto deles. Se Ana passou para Carla o número 110 e Bernardo o número 70, qual a senha que Carla deverá usar? Então, primeiro você tem que decompor o 110 e decompor o 70. Ele pede para ver números diferentes, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 5, aqui tem 5. Quais são os diferentes? 7 e 11. Então, a senha vai ser 7 vezes 11, que são os diferentes, ok? Exercício 3. A conjectura de Goldbeck, um problema ainda não resolvido na matemática, propõe que todo número par maior do que 2 pode ser escrito com a soma de dois números primos. Observe alguns exemplos em que essa afirmação é válida. Então, o 4 pode ser escrito como 2 mais 2, o 6 como 3 mais 3, o 8, 3 mais 5. O 10, tem dois jeitos de escrever o 10, 3 mais 7 e 5 mais 5. Sabe-se que esse fato vale para muitos pares, embora ainda não tenha sido provado. Por isso que chama conjectura, tá? Ainda não foi provado, que dá para todos. Então, a pergunta é, qual dos números pares abaixo pode ser escrito como a soma de dois primos de três formas diferentes, tá? Para valer. Então, a soma de três primos. Então, você pensa assim, o 22. Se eu fizer 22, 2 mais 20, não, 20 não é primo. 3 mais quanto que vai dar o 22? 3 mais 19, tá? Então, eu tenho a soma de dois números primos que dá o 22. E se eu fizesse 5 mais... Tô pensando nos primos. 5 mais quanto vai dar o 22? 5 mais 17, né? Ok?
Quais outros que eu posso pegar? Dois números primos, que é a soma dá 22. 7 mais 15. O 15 não é primo. 9 não é primo. 11. 11 com 11, sim. 11, 11, 22. Então, o 22 eu consigo escrever como a soma de dois números primos, de três formas diferentes, tá? E o 20? O 20 poderia ser, sei lá, 3 com 17. São dois números primos que a soma dá 20. 5 mais 15 não, 2 com 18 não, tem que ser dois primos, né? 7 e 13. Ok? Tá? Será que eu conseguiria mais? Teria que fazer o teste, tá? 11 mais 11, aí já passa. Então, aí são esses dois mesmo. 18. Como que eu conseguiria escrever o 18 com soma de dois números primos? 2, que é o primeiro primo, mais 16. 16 não é primo. 3 mais 15. 15 não é primo. 5 mais 13. Opa! 5 é primo, 13 é primo e a soma dá 18. Qual que é o próximo primo? 7. 7 mais 11. 7 mais 11, ok. Dá 18. Depois, o próximo primo seria o 11. Aí, 11 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 11. Então, seriam só esses dois mesmo. O 16. 2 com 14. Não, 14 não é primo. 3 com 13, sim. Né? 5 com 11, ok. Depois, 7 com quanto? Com 9. 9 não é primo. Aí, o 11 já volta nessa mesma, né? 11 com 3. Então, aqui, ele pede nesse exercício qual desses quatro eu consigo escrever como soma de dois números primos de três maneiras diferentes. Ó, três maneiras diferentes, ok? Vamos para o exercício 4. Dois números primos são ditos gêmeos quando a diferença entre eles é igual a 2. Observe alguns exemplos, 3 e 5, 5 e 7, né? Então, se eu pegar 5 menos 3, dá 2. 7 menos 5 dá 2. Então, eles são primos gêmeos, porque a diferença entre eles é 2. O que é fundamental eu saber para esse exercício? 9 não é primo, tá? 9 não é primo, ok? Grava isso. Porque o 9 tem divisores 1, 3 e o próprio 9. Então, já não é primo. Então, qual seria o próximo primo gêmeo? Então, tudo que tiver o 9, você descarta. Alternativa A e C, descarta. Aí, dentre a B e a C, quais que é a diferença da 2? 7 para chegar no 11 falta 2? 11 para chegar no 13 falta 2? Tá? É isso que você tem que pensar para resolver o exercício 4. Ok? Você tem que ver o seguinte. Bom, vamos lá pro próximo, porque senão eu vou começar a ser boazinha e não é a ideia, né? A ideia é ser má, não passar a resposta. Então, vamos lá, exercício 5. Considere os seguintes números: 63, 71, 74 e 89. Quantos desses números são primos? 63, ele é divisível por 3, tá? Além do 1 e dele mesmo. Então, ele tem pelo menos 3 divisores. O 71 tem exatamente 2 divisores. 74 é par. O único par que é primo é o 2. 89 tem exatamente 2 divisores, ok? Aí vamos para o exercício 6. Bom, vamos lá. Dentre os números abaixo, qual o menor número par? Então, tem que ter o 2 na divisão dele. Com fatores 3, 5 e 7. Então, ó, tem que ter o 2, tem que ter o 3, tem que ter o 5 e tem que ter o 7.
tem que ter o 2, tem que ter o 3, tem que ter o 5, tem que ter o 7, tá? Eu já fatorei aqui pra vocês. Então, fatorando 42, 70, 210 e 420, quais que na fatoração tem 2, 3, 5 e 7? Tá? Por que o 2? Porque ele fala que é par. E também ele fala que tem os fatores 3, 5 e 7. Quando ele fala menor, quer dizer que só vai aparecer um de cada um desses, tá? Então, aqui eu já fiz a decomposição, aí vocês veem aí, qual que tem o 2, 3, 5 e 7. Fica por conta. Exercício 7. O exercício 7, ele fala o seguinte: considere o dado de 8 faces, de 1 até 8. Considerando que a chance de cada face acontecer é igual, qual seria a aposta mais vantajosa? Apostar em um número primo ou em um número composto? E qual a justificativa? Pessoal, quantos números primos tem nesse dado? Os primos são 2, 3, 5 e 7, tá? O que é composto? É ser divisível, ter mais do que 2 divisores. Então, seria o 4, 6 e o 8. Então, o que eu vou falar aqui para vocês? O sistema me dá como resposta a alternativa C, tá? Então, se você tiver que assinalar, assinala C. Porém, na minha opinião, tá tudo errado. Nenhuma dessas é certa, tá? Porque o que é mais vantajoso? Eu apostar no número primo, porque eu tenho 4 chances de vencer, tá? No composto, eu só tenho 3 chances. O 1, ele não é considerado nem primo nem composto. Então, essa questão, ela deve ser anulada, ok? Mas eles me dão como resposta C, você assinala C. Só que tá errado, tá bom? É a C, mas tá errado. Não sei se entenderam. Porque teria que ser primo, porque eu tenho 4 chances de acertar. Enquanto o composto, eu tenho apenas 3 chances, ok? Exercício 8. Então, vamos ao 8. Ana e Júlia estão brincando de adivinhar números. Na sua vez, uma amiga deve dar dicas à outra para que ela acerte o número escolhido. Veja as dicas que Júlia deu para Ana. É um múltiplo de 5, ou seja, termina em 0 ou 5. Tem apenas 3 números em sua fatoração. Então, quando eu colocar esse número aqui e for fatorar, vai ter 3 números aqui do lado direito da nossa reta. Um número primo menor do que 5 está em sua fatoração. Qual que é o primo menor do que 5? 2 ou 3. Então, o 2 ou 3 aparece aqui, tá? Ou aparece o 2, ou aparece o 3, tá? Quando a gente decompõe. Um primo maior do que 93 e menor do que 98 está em sua fatoração. Bom, maior do que 93, vem o 94, é par, não é primo. 95, termina em 5, então não é primo. 96 é par, não é primo. 97 é primo, tá? Então, aqui é o 97. Então, o 97 também aparece, ok? O 97 também aparece. Então, sabendo que a Ana adivinhou o número corretamente, que número foi esse, tá? Então, se é um número múltiplo de 5, o 5 também vai aparecer aqui, tá? Pela primeira dica, ele é múltiplo de 5, então aparece. Então, eu tenho 2 opções aqui de resposta. Ou essa, ou essa. Então, você multiplica aqui. E aí, você olha a alternativa, tá? Questão 9. Observe a fatoração do número 600. Então, 600, ele é igual a 20 elevado ao cubo, meu Deus do céu, a 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 5 elevado a algum número. Então, você tem que fatorar. Já adiantei aqui a fatoração do
60, ó. Eu tenho 3, 2, tá aqui, 2 ao cubo, 1, 3 apenas, tá? E aí você termina, tá? Aí é por sua conta saber que número que vem aqui no expoente do 5, tá bom? Vamos pro 10. Para criar uma senha de 3 dígitos para o seu armário de escola, Catherine decidiu escolher um número múltiplo de 5 maior do que 20 e menor do que 45. Quais são os... Ó, então, são 3 algarismos. Esse aqui é uma dica. 3 algarismos. É um desses números, porque são os múltiplos de 5 entre 20 e 45. E quer colocar em ordem decrescente. Ó, sua senha será formada pelos 3 números primos distintos. O que é distintos? 3 números primos diferentes que compõem esse múltiplo de 5. Em ordem decrescente. Decrescente, ó. Isso aqui é importante, tá? Então, eu decompus o 25, o 30, o 35 e o 40, ok? Tem que ter 3 números diferentes. Aqui, eu tenho um número só o 5. Aqui eu tenho 3 números diferentes, tá? Aqui eu tenho 2, o 3 e o 5. Aqui eu não tenho 3 números diferentes, aqui eu só tenho 2 números. E aqui também eu só tenho 2 números, o 2 e o 5, tá? Então, você tem que olhar para esse daqui e colocar esses números em ordem decrescente, do maior para o menor, ok? Bom, qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá? Beijinhos, até a próxima.